Promoção da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, combate ao trabalho escravo e a exploração do trabalho infantil. Esses são alguns dos vários eixos de atuação do Ministério Público do Trabalho, que tem como grande missão promover a paz social nas relações trabalhistas. O programa Tema Jurídico de hoje vai abordar o projeto Trabalho de Todos, do MPT. O Ministério Público do Trabalho está realizando o projeto Trabalho de Todos, que pretende identificar e diagnosticar os problemas mais graves no mundo do trabalho. Em Campina Grande, as ações aconteceram no mês passado e na programação foram incluídos cursos, oficinas, palestras, reuniões, audiências públicas e apresentações culturais. Para falar sobre esse assunto, convidamos o procurador Raulino Maracajá Filho. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco. E para começar, a gente queria saber qual foi a grande pretensão do MPT quando criou esse projeto que hoje está aí para servir de modelo para as procuradorias do país inteiro. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores. Então, vamos lá. O Ministério Público, né, como você falou, uma das suas finalidades é a paz social, né? Nosso Ministério Público do Trabalho, ele é um Ministério Público voltado para a ordem do trabalho, né? O mundo do trabalho, todas essas relações de trabalho. Então, o projeto, na verdade, ele nasceu, podemos dizer, de uma inquietação. Uma inquietação dos procuradores, dos juízes também do trabalho, de auditores do trabalho, que anos e anos a fio, nós estamos nessa labuta diária tentando fazer uma melhora, né? Através das reclamações trabalhistas, através das audições civis públicas, através das fiscalizações dessas sensíveis relações de trabalho. Então, analisando caso a caso, ano a ano, percebemos pouquíssimas melhoras nessa área de atuação, em algumas específicas, apenas na parte repressiva, ou seja, no ajuizamento de ações, em fiscalizações. Então, decidimos, né, inclusive o nosso procurador-chefe, Dr. Cláudio Gadelha, ele teve uma brilhante ideia de ir até a sociedade, que já fazíamos isso pelo Ministério Público do Trabalho, mas não com essa granditude, vamos dizer assim, com esse tamanho, com essa gama de parceiros, e a sociedade levando toda uma gama, toda uma soma de cidadania, das mais diversas variedades possíveis, não só voltadas a relações de trabalho, que seria a nossa, vamos dizer assim, nossa praia. Mas qualquer dos parceiros que foram convidados, que tivesse um serviço, que tivesse algum tipo de trabalho prestado diretamente à sociedade, seria super e muito bem-vindo ao projeto, trazendo o seu serviço. Ninguém está fazendo mais nada além do que já faz, até do seu Ministério Constitucional, seu Ministério Legal. Ninguém faz nada além. A única coisa, a exigência única é que, mesmo que os serviços sejam prestados de forma onerosa para a sociedade, pelos parceiros, nos seus locais, sendo prestados dentro do projeto Trabalho de Todos, eles serão prestados gratuitamente para a sociedade. Na verdade, é um projeto que, pelo próprio nome, se propõe a envolver vários parceiros, como o senhor colocou, com o comprometimento, né, o compromisso em promover esse que é um bem precioso para a cidadania, inclusive principalmente, que é o acesso ao trabalho. Então, é muito interessante a ideia do projeto e do próprio nome, da sua concepção, porque não é, como conversávamos um pouco antes, não é algo que o Ministério Público do Trabalho fez ou sabia fazer. Talvez existem outros tipos de programas e projetos que se assemelham, mas nós não sabíamos fazer esse tipo de ação. Então, foi na labuta diária, nos erros e acertos que foi se desenvolvendo até chegar à 8ª etapa aqui em Campina Grande. E o nome, a sua concepção, o próprio nome, foi uma ideia fantástica, porque nos objetivos do projeto, que tem todo um escopo, tem toda uma análise histórica, tem toda uma evolução, tem todo um objetivo do projeto, com começo, meio e fim, isso publicado no Diário Oficial, ele traz que a premissa maior do projeto a gente parte de uma premissa de que é de todos a responsabilidade. Não só
dos órgãos públicos, fiscalizadores, não só da sociedade, não só das entidades representativas, mas a responsabilidade é de todos. Então, através dessa premissa inexorável de que é de todos a responsabilidade, então chamaremos todos a responsabilidade. Sintetizaram bem com o título do projeto, a pretensão de vocês. Agora, percebeu-se um certo distanciamento do MPT, da população, para que vocês conseguissem ser provocados a ir para a rua? Então, na verdade, o Ministério Público do Trabalho, por ele atuar nas relações de trabalho em si, na justiça com a Justiça do Trabalho, é uma relação mais sensível, socialmente falando, do que os outros ramos da justiça, vamos dizer assim. Então, esse viés de abrir portas, de estar com a sociedade, de fazer audiências públicas e chamar a sociedade, de participar de conselhos, nós já fazíamos. Realmente, nós não estávamos trancados nos nossos gabinetes, ainda bem. Mas serviu para escancarar as portas. Acho que talvez a palavra seria essa. Para dar visibilidade a essa ação que vocês já faziam. Escancarar realmente as portas da sociedade, que elas desde a sua concepção do Ministério Público do Trabalho, já foram pensadas para estar sempre aberta à sociedade, até porque é legal, né? Temos que ao atendimento à sociedade e ao público, até porque o Ministério Público ele serve como advogado da sociedade. Então, o Ministério Público já tem muito essa ligação direta com a sociedade. Mas o de juntar parceiros, não só para fazer uma fiscalização, um grupo móvel, um grupo de operações de fiscalização das relações de trabalho, mas ir lá com a gama de serviços, não só da relação de trabalho, como é o caso, mas uma gama de serviços junto, e nessa hora que estamos todos lá juntos, numa praça de serviço, chamar todos num canto e dizer o que é que estamos precisando aqui para melhorarmos as relações de trabalho. Abrir os ouvidos, talvez, e abrir os microfones à sociedade para ela mesma dizer, olha, a nossa atividade econômica aqui, a nossa atividade cultural, econômica, trabalhista aqui é agricultura familiar. Então, não adianta a gente trazer cursos de operador de máquina industrial, porque a cultura, a realidade cultural daquela região não é essa. Então, a mesma coisa de você fazer um curso de corte e costura corte e costura de roupas íntimas numa determinada região, que não tem nenhuma cultura, e essa atividade, eles vão terminar o curso, vão ter uns certificados, porém, não vão exercer o que aprenderam, porque a logística, toda a questão cultural, toda a questão da atividade econômica da região em si, ela não se predispõe a isso. Então, cada ação deve ser pensada de acordo com o público para o qual está sendo destinado. E até mesmo os cursos que são ofertados não é fácil. Na etapa de Campina Grande, que foi uma etapa, vamos dizer assim, é a 8ª etapa, mas é a etapa mais com o maior número de parceiros, com o maior número de cursos, com o maior número de atendimentos, eram 33 laudas de cursos ofertados para a população. Vocês começaram por onde? A primeira do projeto? Sim, a primeira etapa do projeto foi a abertura, foi em Sousa. E como eu falei, né, aos trancos e barrancos, talvez Sousa, por ter sido a primeira, hoje a estrutura não é totalmente diferente, mas é agregada a outros valores e outros fatores que fomos descobrindo ao longo do tempo, né? Mas a primeira começou com Sousa, já fomos a Soledade, Patos, Cajazeiras, Monteiro recentemente, Itabaiana. São 8 etapas que já foram feitas e semana que vem estaremos em mais uma etapa, a 9ª etapa do projeto e a última deste ano, para dar um fôlego para que comecemos 2015 com força total e vai ser em Picuí, de 9 a 11 de dezembro. Ele dá mais um fôlego. E você que acha que não há problemas em delegar trabalho doméstico a uma criança ou adolescente, não perca o próximo bloco, quando falaremos sobre a exploração do trabalho infantil. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje está abordando o projeto Trabalho de Todos do MPT. A gente tem
como colocar aí já um diagnóstico de como é que foi a ação em Campina Grande, quais foram os serviços mais demandados? O diagnóstico, ele está sendo elaborado, então, inclusive, para vir para aqui hoje. Eu pedi aos colegas que a gente conseguisse o máximo de dados, porque nós dependemos dos parceiros, fornecer os dados, que cada um dos parceiros anota o número de atendimentos, anota o número de cursos, o nome, até porque os cursos, né, são fornecidos certificados para as pessoas que fizeram os cursos, então a gente tem alguns dados aqui. Mas talvez um dos melhores diagnósticos temos é que o Procurador-Geral do Trabalho, ao participar do evento, inclusive ele chegou na terça-feira e saiu só na quinta, saiu juntamente com 2 subprocuradores do trabalho, que trabalham junto à Procuradoria-Geral em Brasília, saíram super animados com o projeto, entusiasmadíssimos com o projeto, e eu não sei se eu fico com medo ou fico alegre, ou talvez um misto dos dois, porque eles, com todo esse encantamento, até porque Campina é grande, né? Ela já encanta por si só, ela é grande, né, por si só, então ela já encanta, já tem todo o seu histórico, mas eles saíram tão, vamos dizer assim, embebecidos desse projeto de cidadania, de se levar a cidadania, de se tirar uma identidade de um trabalhador. Um CPF. Hoje, CPF, até para talvez você mandar uma carta no correio, você tem que ter um CPF. As coisas mais simples, hoje você precisa dos documentos mais simples, RG e CPF. E o número de pessoas que tiraram CPF e RG é gritante, em 2 dias apenas. Isso aqui na ação de Campina Grande. Então, eles saíram e nos ligaram já e pediram... E, na verdade, não foi nem um pedido, inclusive estamos até por uma isso convocação, mais né? ou menos isso. Eles querem replicar e vão replicar em outros estados da federação, inclusive já querendo começar em janeiro. Muito bem. A primeira Parabéns. etapa de um projeto e que iniciou-se como um piloto, né? O projeto, como eu falei antes, ele tem começo, meio e fim. Ele era um período de 12 meses, seriam 12 etapas, uma por mês, iniciando com a audiência pública que eu falei em João Pessoa e terminando com a última etapa em João Pessoa, onde será ofertado para a sociedade todo um diagnóstico da Paraíba em relação a todas essas etapas. Tudo que a gente está fazendo, a gente está colhendo dados, são pesquisados. As pessoas que fazem os cursos, que entram lá na praça de serviço, são entrevistadas. Nós vamos ter um diagnóstico muito interessante, com etapa a etapa de todas as macro-regiões da Paraíba, que são essas 12 cidades que foram escolhidas, e quando o projeto vai, só para finalizar, ele não vai só para a cidade. As cidades são escolhidas porque elas polarizam toda uma região ao seu entorno. Então, o projeto vai para toda aquela região. Cedia numa das maiores cidades, vamos dizer assim, mas ela pega toda a região do seu entorno. A divulgação do diagnóstico está prevista para quando? A prevista, e se Deus quiser, conseguiremos cumprir para a última etapa em João Pessoa. Ou talvez para um momento posterior, porque temos também que agregar os dados de João Pessoa. Né? Seria o quê? Janeiro? Maio de 2015. É o que está no projeto. A ideia do projeto ela foi concebida para ser um projeto piloto 12 meses. Depois daí, com esse diagnóstico na mão, vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer uma revolução, se Deus quiser, nessa ordem trabalhista e trazer mais cidadania para o povo. O mês de maio que se comemora, né, o Dia do Trabalhador, nada mais propício, um projeto bem pensado, né, nos mínimos detalhes. Por isso que está virando modelo para o país inteiro. Então, foi bem replicado e se as outras regionais, né, encamparem a ideia, porque não é fácil, é algo que exacerba nosso trabalho, que sai do dia a dia, do nosso dia a dia de jurídico, né, de atendimento ao público, sai desse dia a dia. A própria estrutura de pessoal não é suficiente para dar cabo de toda essa gama de serviços ofertados, mas é prazeroso. E os procuradores, os servidores, eles vestem e vestirão essa camisa do Projeto Trabalho de Todos muito bem. Nos caiu muito bem essa camisa e a ideia é replicar e propagar essa ideia. Um dos eixos de atuação do MPT é o combate ao trabalho infantil. Como é qual é a situação hoje? Inclusive, a Facisa fez, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, um jogo, né, que
traz essa temática, né, educando as pessoas, né, buscando educar as pessoas sobre esse problema. Campina Grande é até difícil. Eu não sou campinense, né, mas posso até dizer que cheguei aqui há alguns anos. Sou paraibano, mas cheguei aqui há alguns anos e me adotei, vamos dizer assim. Não foi nem ela que me adotou, eu me adotei. Então, o que eu posso dizer é que Campina Grande é inovadora. O Ministério Público trabalha aqui em Campina Grande, ele sempre está na vanguarda. E não digo isso por orgulho próprio, mas assim, questão de divulgação mesmo. Sempre está na vanguarda de trazer novas ideias para o cenário. Essa ideia do game, do trabalho infantil, é uma ideia que está sendo replicada no Brasil todo. Todas as regionais, elas pedem, e o game está aberto, né? Eles podem... essa semana teve o 20 anos do FENEPET, que é um fórum nacional de erradicação do trabalho infantil, foi comemorado em Brasília, e lá foi falado sobre esse jogo. A própria OIT, estamos em vias de assinar um termo de cooperação com a OIT, onde ela vai, vamos dizer assim, dublar os jogos para outras línguas, e esse jogo vai ser replicado, feito em Campina Grande, para o resto do Brasil, para o resto do mundo. Então, vai ser dublado em línguas, inglês, francês, seja lá onde a OIT ela tem o seu braço, e lá vai ser divulgado esse jogo. O game, por isso que eu falo dessa vanguarda do Ministério Público e de Campina Grande, por ser já essa cidade na inovação, né, essa cidade conhecida já nacionalmente, ter esse viés. Então, aqui a gente conseguiu isso. Conseguiu essa ideia brilhante e a Facisa abraçou a ideia e os meninos lá do curso de Jogos Digitais são fantásticos. Eles gostam mesmo do que fazem, gostam mesmo e é muito bom trabalhar com quem gosta do que faz. Voltando, né, um pouco à pergunta, aqui em Campina Grande, com relação ao trabalho infantil, além, como eu falei, o projeto ele foi se adequando ao que a gente se aperfeiçoando. Numa das etapas, descobrimos e foi nos dito, a gente podia fazer uns operativos nas feiras livres. Enquanto está tendo a praça de serviço, íamos logo cedo, que as feiras são muito cedo, sairíamos de madrugada da cidade e faríamos uma fiscalização nas feiras, né, das cidades vizinhas. E, se for também da cidade que estávamos. A situação foi deplorável em todas as cidades que houve operativo. Então, desde a primeira que foi feita, salvo engano, na etapa de Soledade, com as cidades vizinhas, todas estamos fazendo. Em todas foram encontradas crianças trabalhando nos boxes e como freteiros, que eles chamam, que eles carregam um carro de mão com as frutas, verduras que foram compradas pelos consumidores e levam até as suas casas, até seus carros. Em Campina Grande foi feito o operativo e a situação foi complicadíssima. Muitas crianças em poucos minutos da fiscalização. Tipo, mais de 50 crianças foram encontradas nas mais diversas feiras aqui da cidade. Inclusive, a inspeção, acho que começou na sexta, o projeto começou na segunda-feira, dia 17. E houve fiscalização, se eu não me engano, sexta, sábado e domingo, nas feiras. Os dias de feiras. Exatamente, os dias de feira da cidade. E a situação é complicadíssima. E as pessoas foram notificadas? Como é que foi o processo? Pelo tamanho, e aí também tem esse dado, pelo tamanho do que foi visto e da situação encontrada, o número de crianças, até porque pelo porte de Campina Grande, sim, tem toda essa situação. O pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego está fazendo um levantamento, um relatório de identificação, foi feito na hora de identificação das crianças, é feito tipo um questionário com eles, para saber se eles estão estudando, para saber se eles estão ali com a conivência dos pais, para saber se eles estão trabalhando para alguém especificamente ou estão sozinhos. Então, é feito todo um questionário com eles, na hora, para os que respondem, né? Porque tem uns que correm, tem uns que são mais agressivos. É bem complicado trabalhar nessa situação, mas ossos de ofício. E aí estamos aguardando esse relatório que nos vai chegar, tão logo chega a prefeitura, o município será chamado para adequar essa situação. O trabalho doméstico, as crianças envolvidas em trabalho doméstico, ainda é muito comum? O trabalho doméstico, inclusive, infantil, ele é considerado uma das piores formas de trabalho, na lista TIP, né? Então, por isso que, em alguns casos, a criança, o maior de 16 anos, ele pode trabalhar
o maior de 14 como aprendiz, o maior de 16 já pode trabalhar. Mas no caso do trabalho doméstico, como ele é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, ele não pode trabalhar abaixo dos 18 anos, nunca. E ele é complicado porque ele fica dentro dos muros residenciais. Então, no muro residencial, você tem a inviolabilidade do domicílio, até para se você fazer a fiscalização é difícil. E você tem uma questão muito, mas muito complicada, que é a questão cultural. Uma lei, às vezes, não pega, como o Brasil disse, né? Tem lei que pega e não pega, por conta da questão cultural que está muito arraigada. A questão do trabalho doméstico infantil é uma dessas. Então, qual é a solução? Não adianta sair abrindo as portas, batendo, derrubando os portões das casas para ver se tem ou não tem trabalho infantil lá naquela casa. É conscientização. Tem uma pesquisa muito interessante, antes do Carandiru ser derrubado, né, ou do presídio de São Paulo, que eles falam o seguinte, que foi feita uma pesquisa lá dentro com os internos e parece que 94% da população carcerária de lá era oriundo do trabalho infantil. Então, desmistifica muito a regra de que o trabalho dignifica, só o trabalho dignifica, por si só. Mas dentro do período adequado, né? Então, o trabalho não é tudo. A criança, nós, seres humanos, né, nós temos etapas da vida que precisamos crescer. E não sou eu que estou dizendo, essa é a psicologia, a pedagogia explica isso. Então, se uma etapa é pulada... Um prejuízo vai ter. Um prejuízo vai ter. Um ser humano, um adulto incompleto, ele vai ser formado. Sem dúvida. E daqui a pouco a gente fala sobre discriminação racial e de gênero no mercado de trabalho. A gente volta já. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo o projeto Trabalho de Todos do MPT. Doutor Raulino, a gente tem uma pesquisa, é de 2011, mas acredito que os números não mudaram tanto assim, sobre discriminação racial no mercado de trabalho. Uma pesquisa do IPEA, chamada Retrato das Desigualdades de Gênero e de Raça. E aí essa pesquisa diz que no mercado de trabalho o homem negro ganha menos e a mulher negra ganha menos do que o homem negro. Eu queria saber do MPT quais são as ações que vocês vêm fazendo em relação a esse tipo de problema. Isso é uma realidade, não há como fugir desses números e talvez esses números sejam bem piores do que temos, né? É uma realidade difícil de gerir, né? Com relação a isso, existe no Ministério Público do Trabalho, logo que eu entrei, talvez em 2007, 2008, um colega lá em Brasília, inclusive ele foi procurador-geral do trabalho depois, ele entrou com uma ação fantástica sobre esse tema. Ele fez um levantamento nos bancos, através de um programa que foi feito, a gente notificou os bancos para preencher, e lá eles preenchiam número de funcionários, número de negros, brancos, funções, quem exerce o quê, mulheres, a idade. E ficou um retrato fiel do que... É como se fosse essa pesquisa. Então, você tinha lá uma desigualdade tremenda entre brancos e negros e piorando a situação entre mulheres e homens. E mulheres negras. Aí você tinha lá o percentual de quantas mulheres negras ocupavam cargos de chefia, quantos negros ocupavam uma ascensão, tinham uma ascensão, quanto tempo. Uma pesquisa fantástica. E aí foram acionados os bancos através desses indícios. A prova era toda essas pesquisas. Então, houve adequação, houve celebração, em alguns casos, em termos de ajuste de conduta. Aqui em Campina Grande existem, na Paraíba, aí depois dessas ações, houve um projeto através da Coordenadoria de Igualdade, que é a nossa que a gente chama de Coordenadoria de Igualdade, que ela para fazer a promoção dessa discriminação. E aí começou por setores. Então, fomos ao setor de supermercados. Vislumbramos a mesma situação. O pessoal preencheu os dados e vimos discrepâncias gritantes. Homens, mulheres, brancos, negros. E aí celebramos termos de ajuste de conduta com os supermercados, com o ramo que foi escolhido a hora, onde num prazo de tantos meses ou tantos anos, ele tinha que fazer uma diminuição. E utilizamos justamente essas pesquisas nacionais do IPEA para saber
Nossa, se a população econômica ativa de negros é, sei lá, 60%, como é que o número de funcionários negros desse estabelecimento é 10%? Ou então, como é que é 10% só o número de chefes negros, se você tem uns 80% de funcionários negros? Então, através desse estudo, Mapeamento, né? desse mapeamento, desses percentuais, desses indícios, nós começamos a celebrar termos de conduta pelo ramo de atividade, onde, num prazo de tanto tempo, ele teria que fazer um equilíbrio disso. Mas então vamos demitir os brancos? Não, a questão não era essa. Era com a própria rotatividade da mão de obra daquele determinado Levar em ramo, consideração levar em consideração que as próximas contratações você teria que equilibrar. Exatamente, essa balança. E vem sendo feito em alguns ramos da atividade econômica. Vocês costumam divulgar esses números anualmente, um balanço disso? Costumamos, isso. Todo ano tem que ser feito quando é feito por um projeto nacional, ele é consolidado em Brasília pelos coordenadores dessa coordenadoria que eu estou falando, Coordenadoria de Igualdade, e divulgado nacionalmente. Mas uma divulgação local da Paraíba, esse mapeamento, vocês costumam divulgar? Todo final de ano a gente costuma fazer, vamos dizer, uma prestação de contas à sociedade e todas as ações, seja porque nós temos os outros ramos de atividade, não só discriminação, né? Mas todos os outros meio ambiente, trabalho escravo, trabalho infantil, tudo entra nessa prestação de contas e é divulgado à sociedade todo final de ano. O MPT também trabalha com denúncias, né? Os trabalhadores que buscam vocês para fazerem denúncias. É possível vocês apontarem quais são os principais tipos de denúncias que chegam até vocês? Eu trabalhei já em outro estado aqui que não é Paraíba. Então, MPT Paraíba, ele tem uma peculiaridade pela realidade econômica, pela realidade da atividade econômica do estado. Por exemplo, eu trabalhei no Mato Grosso e lá as denúncias eram voltadas para o agronegócio, até porque é a grande roda, né, o que move a economia de lá. Então, vamos dizer assim, 90% das denúncias giravam em torno de denúncias, né, do agronegócio, rurais, trabalho escravo, essa situação. Aqui em Campina Grande, tem uma veia comercial e industrial muito forte. Serviço, né? Serviço, então, meio ambiente de trabalho, né? A questão de meio ambiente de trabalho é o carro-chefe. E muitas questões aí meio ambiente de trabalho envolve tudo, né? Equipamentos de proteção individual, a ausência de programas de proteção, e tem denúncias de assédio moral, né, tem denúncias as mais variadas, mas o grande carro-chefe é meio ambiente de trabalho. Doutor Raulino, eu quero agradecer a sua participação, o seu tempo, né, para vir aqui estar conosco e abrir o espaço para as suas considerações finais, inclusive se puder disponibilizar a forma de contato que o cidadão pode ter com o MPT. Eu que agradeço, né? Até desculpando o nervosismo que na minha prática está à frente das câmaras, mas o MPT está aberto aqui em Campina Grande, em Patos e em João Pessoa. Os contatos eles podem ser feitos via telefone, nosso site. As denúncias podem ser feitas online. Hoje não precisa ir mais lá para denunciar. Podem denunciar diretamente pelo nosso site. E pode ser mantido o sigilo dos dados do denunciante, se ele queira. Pode ser feito anonimamente. Então, só reforçar, né, que o Ministério Público do Trabalho ele sempre está, e hoje mais ainda, com as portas escancaradas à sociedade. E a etapa de Campina Grande do projeto foi um grande sucesso, graças a Deus, e ao trabalho de inúmeros e inúmeros parceiros, servidores, procuradores, de todos os órgãos que participam do projeto. E só para deixar alguns dados interessantes, para você ver que a cidadania se faz, às vezes, com pouquíssimas coisas, né? Número de carteiras de trabalho que foram emitidas durante o evento. Foram 250, 283 pessoas deram entrada já no seguro-desemprego. Sem falar no seminário jurídico que foi feito aqui no Teatro da Facisa, com mais de 600 inscrições em menos de 3 dias. Se você tiver com a questão de documentos pessoais, simples documentos pessoais, CPF 150, RG 656,
Fotografias, 1.300 e poucas fotografias. Cartão SUS, quase 420 cartões emitidos. Então, pouquíssimas ações e só do CPF do RG foram apenas 2 ou 3 dias de programa cidadão. Cine, encaminhamentos ao emprego. 120 pessoas foram encaminhadas ao emprego. Foram colhidos mais de 260 cadastros das pessoas lá. Número de cursos, que eu acho que é o que mais importa. Oficina de mãos, de embelezamento de mãos, 105 pessoas. Corte de cabelo, 105. Garçom e camareira, 106. Foi uma gama de pessoas que fizeram os cursos, e as pessoas são certificadas, e se Deus quiser, elas ou são reinseridas no mercado formal de trabalho, ou com certeza, com essa capacitação que elas tiveram, elas vão ter um ganho até financeiro no seu trabalho, porque ela pode bater e dizer, eu sou certificada hoje pelo Sistema S, pelo parceiro que fez. Então, eu estou procurando me profissionalizar, me qualificar para conseguir ascender na profissão que eu escolhi, na profissão que eu quero ser, né, depois dessa reinserção. Agradecer o espaço e muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e obrigado também. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais tema jurídico da Facisa.